Muito boa noite, muito boa noite. O meu nome é Ana Moreira, eu sou médica e dedico-me à área da medicina integrativa e também há algum tempo que me venho a dedicar à edição e configuração de palestras na área motivacional. Um, eu é que precisei de motivação, porque isto primeiro que eu hoje conseguisse pôr isto a gravar foi uma complicação. Não estamos a conseguir em todos os canais, mas também faz parte destas novas tecnologias que agora nos, enfim, que estamos sujeitos. Bom, eu hoje venho falar de uma área que eu gosto particularmente, que é o otimismo. E o otimismo, por definição, é um estado. É um estado de confiança relativamente ao futuro em geral ou ao futuro de uma coisa em particular. Portanto, podemos dizer que o otimismo é uma tendência para atender ou estar particularmente predisposto ao lado positivo das coisas. Portanto, o otimismo a pessoa otimista é a pessoa que encontra em todas as situações um aspecto positivo, é a pessoa que manifesta otimismo e é a pessoa que vê sempre tudo pelo lado bom das coisas. Então, eu já sei o que é que me vão dizer acerca da palestra de hoje, porque eu pus hoje um tema, como é que se diz? Um nome chocante, que é como viver sempre contente. Portanto, será que é possível que nós possamos viver sempre contentes, possamos viver sempre alegres, bem dispostos, otimistas? Bom, eu creio que sim. Creio que é um estado em que nós nos podemos treinar, tal como nos treinamos para fazer exercício físico, tal como nos treinamos para comer melhor, tal como nos treinamos para viver melhor do ponto de vista. Do ponto de vista do nosso humor, da nossa alegria, da nossa felicidade, também nos podemos treinar para viver otimistas. Portanto, é um estado, porque eu sou otimista, portanto, significa que eu já nasci com algumas características que me facilitam eu ser otimista, enquanto que, como sabem, há muitas pessoas que têm características mais pessimistas. Há pessoas que são um bocadinho mais pessimistas e é para elas que esta palestra hoje é feita. Também temos que pensar uma coisa muito importante, que é o seguinte: estamos num mundo esquisito. Estamos num mundo com regras diferentes às quais estávamos habituados. E, portanto, será que há motivos para sermos otimistas, não é? Sabemos que há tantas crianças a passar fome no mundo e adultos a passar fome no mundo. Sabemos que estamos a ser vacinados para uma pandemia, mas não sabemos muito bem quando é que isto vai acabar, qual vai ser o resultado disto. Sabemos que há uma desflorestação mundial que nos deve preocupar de alguma maneira. Sabemos também que a camada de ozono está a ser destruída. Sabemos que estamos em crise económica e financeira e mais de 100 milhões de pessoas no mundo são sem abrigo. Portanto, sabemos que há imensas espécies animais que estão a ser extintas. Sabemos, portanto, que o mundo, de uma forma geral, está a passar por dificuldade e a sociedade, de uma forma geral, a natureza. Então, é normal que nos possamos sentir mais desanimados em algum momento da nossa vida. Mas o objetivo desta palestra é exatamente como é que nós podemos então sair deste estado de desânimo e nos mantermos num estado de ânimo a maior quantidade de tempo possível. Então, como é que saímos deste estado de desânimo? Muitas vezes temos alguma dificuldade, seja porque as circunstâncias da vida não são fáceis, ou porque nós não conseguimos ver a luz da esperança no meio de tanta escuridão, porque este pessimismo vai surgir então quando nós
prolongamos o estado de desânimo no qual nos encontramos. E é importante referir que o pessimismo afeta vários aspectos da nossa vida e o pessimismo muda a nossa visão da vida em relação à vida e a tudo o que nos rodeia. Nós, quando estamos mais pessimistas, não conseguimos ver nenhuma oportunidade, nenhuma solução, não conseguimos ter experiências novas. Quando estamos mais pessimistas, colocamos de alguma forma o nosso futuro em perigo, porque o pessimismo, como estado de ânimo, torna-nos, ou de desânimo, melhor dito, torna-nos incapazes de enfrentarmos a nossa vida e, portanto, podemos deixar escapar imensas oportunidades. O pessimismo leva-nos a desperdiçar tudo aquilo em que de alguma forma nós podíamos dar mais de nós próprios. Portanto, o pessimismo muda a nossa forma de escutar. Porque quando nós estamos neste estado, tudo o que ouvimos é exagerado pelos nossos ouvidos, pelos nossos sentidos. Portanto, basta que alguém nos diga algo negativo ou que lhe respondam um bocadinho menos bem para que nós exageremos o que aconteceu, provocando então uma grande sensação de mal-estar. Também sabemos que o pessimismo muda a nossa maneira de falar, porque nestes momentos em que estamos mais pessimistas, mais desanimados, essencialmente saem da nossa boca palavras tristes, palavras com dor, que refletem o sentimento de pessimismo absoluto que estamos a sentir. Portanto, nestes momentos é natural que nos venham à ideia este tipo de frases. Ninguém me compreende, ninguém me valoriza, ninguém me ajuda, ninguém gosta de mim, mais cedo ou mais tarde eu sabia que isto ia acontecer, o mundo está contra mim. Então, todas estas palavras que nos vêm à cabeça nos vão desanimar ainda mais e nos vão manter presos no estado de pessimismo em que já nos encontramos. Portanto, o pessimismo afeta as nossas relações pessoais. Quando estamos assim, temos tendência para nos isolar, para não querermos conviver. O pessimismo dificulta a cura, porque nós somos aquilo que pensamos. Então, o pessimismo gera energia negativa que se vai transformar num estado de doença ou num estado de menos saúde. Portanto, nós sabemos que a saúde é o resultado não só das nossas ações, mas também dos nossos pensamentos. E, portanto, nós devemos é procurar soluções e não problemas quando nos queremos manter num estado de saúde. Portanto, o que é que sabemos até agora? Que o pessimismo, assim que está enraizado em nós, é difícil de eliminar. E estes pensamentos negativos recorrentes estão associados a alguns transtornos psicológicos, psicológicos, psiquiátricos, como sejam a depressão, os estados depressivos, os transtornos obsessivo-compulsivos, as fobias, as ansiedades. Então, a algumas situações de doença propriamente dita, temos uma relação com um estado de desânimo ou de pessimismo. Portanto, mas por outro lado também sabemos que não significa que quando temos pensamentos negativos, isto irá conduzir obrigatoriamente a problemas psicológicos. Sabemos é que os pensamentos negativos, à medida que forem aumentando de intensidade e de frequência, podem então prejudicar as funcionalidades da nossa vida. E os pensamentos negativos repetitivos podem afetar o nosso equilíbrio emocional. Vão nos tornar mais pessimistas, vão enraizar vão especializar aqueles caminhos que existem no nosso cérebro, que se chamam as redes neuronais, que são as redes neuronais específicas da tristeza, da desgraça, do infortúnio, da desesperança. Portanto, a partir daqui nós sabemos que nos devemos transformar num estado mais pessimista para um estado mais otimista. Sabemos que o pessimista, por natureza, pensa em problemas e não em soluções e pensa em calamidades e não em oportunidades. Portanto, o que é que temos que pensar? Temos que pensar que se pensamos em problemas, vamos ter problemas, se pensamos em soluções, vamos ter soluções. Mais ou menos funciona assim na nossa vida. Então, enquanto que para alguns o pensamento positivo vem naturalmente, para outros não. Portanto, o pensamento positivo tem que ser aprendido, tem que ser cultivado. Com este tipo de pensamentos mais positivos, nós conseguimos, sem dúvida, fazer mudanças no mundo, porque fazemos mudanças nas pessoas que estão à nossa volta. Então, sabemos que se nós conseguirmos pensar positivo, se nós conseguimos convencer-nos de que
que é capaz quem pensa que é capaz. E, portanto, realmente nós tornamos-nos extraordinários quando começamos a pensar que conseguimos fazer as coisas. Portanto, quando nós acreditamos em nós mesmos, esse vai ser, sem dúvida, o primeiro segredo do nosso sucesso. Portanto, o acreditar sempre. E é importante que ao sabermos que o que somos é consequência daquilo que pensamos, então sabemos que devemos pensar, neste caso do que estamos a falar hoje, pensar de ânimo mais otimista. Bom, mas isto tudo é muito bonito, vocês gostam muito de ouvir a minha conversa e os meus resumos, mas devem-se fazer a seguinte pergunta, que é: que evidências científicas temos acerca do otimismo? Ou seja, existe algum benefício em sermos otimistas para a nossa saúde, para a nossa vida de uma forma geral? Então, quero-vos falar um bocadinho, já falei disto, mas vou falar outra vez, que existe um cientista japonês que demonstrou como o efeito de determinados sons, palavras, pensamentos e sentimentos alteram a estrutura molecular da água. Este senhor chama-se Masaru Emoto, é japonês, e o que é que ele fez? Ele expôs água a determinados agentes, ele congelou a água para depois fotografar os cristais de água que se formaram com o congelamento. Então ele conseguiu demonstrar, por exemplo, que as moléculas de água de nascente formaram umas estruturas cristalinas muito bonitas, enquanto que as moléculas de água de um rio muito poluído, portanto, tinha cristais deformados e distorcidos. Depois ele colocou água entre colunas que emitiam determinados sons para depois congelar a água exposta a estes sons e fotografar os cristais. E, por exemplo, quando ele fotografou os cristais de água expostos a melodia de Bach, formaram poliedros lindíssimos. Quando, por exemplo, fotografou as moléculas de água expostas a um rock pesado, formaram uns cristais distorcidos. A mesma coisa quando as moléculas de água foram expostas a palavras agressivas, ou quando se colocou pessoas a falar para a água, a incidir pensamentos negativos. A água não formou cristais, mas formou estruturas caóticas e fragmentadas. Portanto, nós temos que perceber uma coisa: se isto é o resultado de, digamos, a interferência daquilo que eu estou a pensar e a falar para água, porque ele conseguiu provar que a estrutura molecular da água altera consoante é exposta a uma música, que no fundo é uma frequência, ou é exposta a pensamentos, ou a falarmos para a água, digamos assim, nós lembremos-nos que o nosso planeta é 70% de água e que nós somos cerca de 72% de água. Portanto, quando eu digo uma palavra amável, obrigado, se eu altero a estrutura da molécula da água, se eu me encho a mim própria de atitudes de amor, de energia positiva, de otimismo, de espiritualidade, de paz, de felicidade, de alegria, de bem-estar, e eu altero a composição, a constituição do meu corpo, exatamente porque 72% do meu corpo é água. E o inverso também é positivo, também acontece, ou seja, quando eu tenho pensamentos negativos, pessimistas, ódio, inveja, ressentimento, mágoa, quando eu me quero vingar, quando eu não perdoo, então as moléculas de água que constituem o meu organismo não vão conseguir formar estas estruturas cristalinas e, portanto, nós vamos ficar então com estas formações moleculares alteradas que nos vão pôr doente. Então, nós temos que escolher que tipo de moléculas queremos dentro de nós. Se eu quero ter uns cristais bem formados e estruturalmente desenhados, como quando eu tenho bons sentimentos, otimismo, ou moléculas de água distorcidas, como quando eu estou com pessimismo. Então, relembrem-se que todas estas agregações moleculares vão emitir uma energia, todas estas agregações celulares, portanto as minhas células, emitem uma energia eletromagnética e, portanto, todos os seres vivos se revestem de um campo eletromagnético, ao qual podemos chamar aura ou podemos chamar halo energético.
Porque isto é muito importante? Porque na espécie humana, este campo eletromagnético é profundamente afetado pelos meus pensamentos, de natureza mais ou menos elevada, aquilo que a física quântica hoje chama de radiação eletromagnética de alta frequência. Ou seja, portanto, já vimos que a água, 72% do meu corpo é água e que esta água esta água intra e extrasolar é alterada pelos meus pensamentos e pelos meus sentimentos, ok? Mas também estou-vos agora a dizer que, além desta água, eu tenho um campo eletromagnético. E este campo eletromagnético é sujeito a estar alterado consoante eu estou melhor ou pior. Ou seja, se eu tenho uma aura otimista, portanto, significa que se eu estou mais bem disposto, se eu estou positiva, se eu estou próspera na minha vida, feliz, eu tenho um campo eletromagnético, além de mais extenso em comprimento, também de uma cor mais bonita, porque a nossa aura tem cores. Isso é muito fácil de vocês pesquisarem. Mas se eu estou mais pessimista, mais contraída, mais triste, mais deprimida, então o meu campo eletromagnético vai estar muito mais reduzido e portanto, o meu biocampo vai estar muito reduzido. E lembrem-se que nós sentimos o que pensamos pelos campos energéticos. Portanto, o nosso corpo físico é apenas a manifestação densa de um conjunto de corpos energéticos mais subtis, ou seja, os chamados corpos de luz, os outros corpos além do corpo físico. Portanto, a nossa verdadeira identidade é esta energia primordial que se vai moldar a nós de acordo com os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e as nossas emoções. Mas não é o nosso corpo físico que molda os nossos campos, mas são estes nossos outros campos e outros corpos que moldam o nosso corpo físico. Pela capacidade que as emoções e os pensamentos têm de modificar este padrão vibracional a todo o instante. Portanto, tudo o que pensamos, tudo o que sentimos fica impregnado na nossa essência. Então, se eu penso coisas boas, eu expando o meu campo eletromagnético, eu amplio a minha energia, digamos assim. E se eu penso coisas negativas, se eu estou pessimista, eu perco energia, perco vitalidade e, portanto, o meu campo eletromagnético vai estar mais reduzido e não vai permitir que eu tenha tanta interação energética, nomeadamente com a natureza. Portanto, porquê é que isto é muito importante? Porque quando eu me habituo a pensar o melhor possível, e eu vou criar uma conexão neuronal no meu cérebro, já expliquei isto no outro dia, e portanto, quando eu me habituo a ter pensamentos, neste caso, por exemplo, otimistas, então eu vou criar este tipo de conexões neuronais e, portanto, vai ser mais fácil para mim ser otimista. Por isso é que as pessoas otimistas são mais facilmente otimistas, as pessoas pessimistas são mais facilmente pessimistas. Portanto, nós para sairmos de um estado ou do outro temos que entender que já criamos estradas que provavelmente vêm da nossa infância. Portanto, alguns de nós temos mais facilidade para ser otimistas, outros mais facilidade para ser pessimistas. Esta palestra é para fazer o reforço dos otimistas e para fazer a motivação dos pessimistas para que realmente possam aprender e para que seja mais fácil vocês transformarem o vosso estado de ânimo e o vosso estado de espírito. Portanto, já sabemos que quando temos um pensamento positivo, otimista, também existe uma libertação de peptídeos, de estruturas que vão pelo sangue e se vão ligar a receptores celulares do meu corpo. Isto é aquilo que se chama a rede psicossomática e é o elo bioquímico, a explicação física entre a consciência, a mente e o corpo. Ok?
Então, por exemplo, quando eu sinto tristeza, quando eu sinto ressentimento, eu vou libertar estes peptídeos específicos de tristeza e de ressentimento e o meu corpo vai ficar com esta química hormonal associada a esta sensação. Ok, isto é muito importante porque, mesma coisa quando eu liberto estruturas que estão ligadas à felicidade e ao bem-estar. Então, se ainda não estão convencidos, eu digo-vos o seguinte: não esperem que os outros vos contagiem com atitudes felizes e contentes. Sejam vocês o contágio para outras pessoas. Façam sorrir outras pessoas, façam sorrir a vossa família, façam sorrir os vossos colegas de trabalho. O riso aumenta a imunidade, diminui o stress, diminui as dores, melhora as relações entre as pessoas, ajuda a resolver conflitos, alivia o medo e traz alegria à vida. Portanto, o bom humor é o que espalha felicidade. E vem do hábito de nós olharmos de facto as coisas de uma forma positiva. E portanto, o que é que eu vos digo? Para resumir e para concluir, todos os dias nós fazemos uma escolha. Para resumir e para concluir, todos os dias nós fazemos uma escolha. Fazemos uma escolha de ser felizes, fazemos uma escolha de sonhar, fazemos uma escolha entre fazer acontecer o que eu tenho como sonho para o que eu tenho como realidade. Porque a única forma de eu descobrir os limites do que é possível é eu aventurar para aquilo que é impossível. Portanto, eu posso, porque eu acredito que eu posso. Portanto, não, na minha cabeça, se tudo é possível e nada é impossível, não me importa o tamanho do desafio, importa-me é a vontade que eu tenho de vencer. E, embora a maior parte das vezes nós não tenhamos consciência disso, cada atitude e comportamento que temos é uma decisão nossa. Portanto, o único limite de nós podermos atingir qualquer coisa é o limite de acreditarmos. E acreditemos então que nada é impossível. Acreditemos que quando sonhamos, podemos fazer, podemos concretizar. E tudo nos pode parecer impossível até que seja feito. Lembrem-se, pronto, há tantos exemplos de coisas impossíveis que se transformaram em coisas possíveis, que eu digo-vos que tudo aquilo, tudo o que um sonho precisa para ser realizado é realmente alguém que acredite que ele precisa, que ele possa ser realizado. Portanto, quando nós conseguimos pensar positivo e sentir positivo no nosso corpo, ou seja, não é só pensar em sermos otimistas, é sentirmos-nos otimistas, nós conseguimos sem dúvida ver aquilo que é invisível, ver aquilo que as outras pessoas não vão ver, e com isto nós conseguimos alcançar o impossível. Portanto, de uma forma geral, nós somos e tornamos-nos aquilo que pensamos. Tudo o que mais pensamos é o que se vai manifestar para a nossa vida. E nós atraímos para nós mesmos o que estivermos a sentir. E nós só podemos sentir aquilo que pensamos. Portanto, se tivermos um pensamento negativo, estaremos tristes, deprimidos. E se tivermos um pensamento positivo, vamos nos sentir alegres e calmos, entusiasmados. Quando nós nos sentimos alegres, calmos, entusiasmados, felizes, prósperos, então nós visualizamos soluções e diminuímos os problemas da nossa vida. Portanto, quando é isto, nós conseguimos ver o lado positivo de cada situação, em vez de nos estarmos a lamentar e a vitimar, ok? Então, nós somos criaturas de hábitos. Portanto, construam hábitos de pensamentos como se querem sentir. Querem se sentir positivos, construam estes hábitos de pensamentos positivos. E, portanto, quando nós conseguimos pensar após pensar, nós vamos construir um padrão construtivo de pensar positivamente e isso leva a que o meu corpo se sinta de determinada maneira. Quando eu faço uma cocriação daquilo que é o melhor para mim, então isto primeiro começou no meu pensamento. O meu pensamento, quando se alinha com o meu coração, aquilo que nós chamamos a coerência cardíaca, é o alinhamento da minha mente com o meu coração, porque o meu coração também tem um campo eletromagnético.
E a partir daqui, do meu sentir, no meu coração, então começa a magia do sonho e a cocriação daquilo que seja o melhor para mim. Porque, reparem, há várias teorias sobre, por exemplo, a teoria da lei da atração, não é? No qual, portanto, eu penso e eu crio a partir do meu pensamento. Aqui estou-vos a dizer uma coisa um bocadinho diferente. Estou-vos a dizer que temos de pensar e temos de sentir. E há este alinhamento. Quando há o alinhamento entre o pensar e o sentir, há, a partir daqui, a ativação do meu campo eletromagnético a partir do meu coração, então é mais fácil a materialização daquilo que for o melhor para mim. Portanto, os pensamentos positivos, estruturados e contextualizados com as circunstâncias que estamos a enfrentar em algum momento, promovem que eu possa construir soluções orientadas para algum problema que eu tenha ou que eu queira ver de alguma forma resolvido. E, portanto, a partir daqui dizemos que, ao contrário do que eu comecei no início, nós temos muitas razões para ser otimistas, razões do ponto de vista médico, porque os otimistas sentem-se mais saudáveis, porque os otimistas de facto são mais saudáveis, porque ser otimista, o colesterol e os triglicerídeos aumenta a esperança média de vida. Os otimistas são mais realizados no emprego, recebem mais facilmente ofertas e promoções, porque se sentem mais confiantes, portanto, fazem melhor gestão de conflitos e lidam melhor com situações de stress. Os otimistas lidam melhor com as adversidades, conseguem sempre ver o lado positivo da vida, têm um crescimento pessoal e de autoajuda mais franco e mais rápido do que as pessoas pessimistas, são mais motivados, com mais alegria de viver, têm uma sensação geral de felicidade e de alegria maior do que os pessimistas, e portanto é mais fácil ser otimista e é mais fácil pensar positivo. Qual é a primeira regra? É que temos que acreditar que podemos mudar a maneira como pensamos e, portanto, a maneira como nos sentimos e a maneira como agimos. Portanto, começamos a monitorizar o nosso pensamento, temos que nos tornar conscientes da forma como reagimos às situações, às pessoas, às frustrações. Portanto, como é que nós reagimos a tudo? E estarmos atentos, porque quando nós detectamos um pensamento negativo, devemos nos focalizar e perceber que ele pode influenciar todos os pensamentos que a seguir se seguem. E uma técnica que eu gosto muito, quando nós temos um pensamento negativo ou um pensamento de mais algum ressentimento ou de alguma mágoa, precisamos trabalhar, uma técnica é trincar a língua. Ok? Trincamos a língua, paramos este fluxo de pensamento para o meu cérebro e depois vai nos dar tempo para avaliarmos este pensamento. Existe alguma razão para pensarmos assim? Este pensamento ajuda-me ou prejudica-me? Posso pensar de outra maneira? Então, vamos decidir a partir daqui adotar o hábito do pensamento positivo, de forma a ganharmos consciência se tivermos algum pensamento negativo. Quando nós começamos a ver o mundo de uma forma mais positiva, também vamos ajudar as pessoas que nos são mais próximas a ver o mundo de uma forma mais positiva. E aqui podemos abrir um parênteses para aprendermos a falar com os outros, com os nossos familiares, com os nossos amigos, as pessoas que nos são mais próximas, sobre os nossos problemas. Isso faz com que vamos diminuir o peso que carregamos nas nossas costas. E utilizarmos afirmações positivas. Estas afirmações ajudam muito porque cada pensamento que temos, cada palavra que dizemos, é uma afirmação positiva ou negativa. Portanto, nós podemos transformar estas afirmações em crenças e elas terão os seus resultados. A partir destas afirmações, eu levo então como é que eu digo? Ao meu coração, para então entrarmos nesta coerência e para nos conseguirmos, através das técnicas adequadas, que é no fundo tornarmos num estilo de vida otimista, então melhorarmos a nossa vida. Portanto, dúvidas?
Dúvidas, dúvidas, dúvidas. Depois disto, só podem passar uma Páscoa felizes e contentes. Não há outra hipótese nenhuma de terem uma Páscoa infeliz com toda esta maravilhosa corrente de afirmações positivas que eu vos disse. Portanto, resumindo, primeira coisa, decidam sentir-se diferentes, ok? Sabemos que temos a pandemia, sabemos que há uma crise, sabemos que há uma alteração climática, sabemos que temos, o mundo está cheio de problemas. A minha casa está cheia de problemas. Não sei se vou ter emprego, não sei. Os meus filhos dão-se mal com, como é que se diz, com a escola online, o meu marido está desanimado porque está em teletrabalho, então tudo na minha vida de repente se transformou numa coisa menos positiva. Eu decido que quero ficar a sentir-me diferente. Portanto, a primeira coisa é a convicção. É a nossa motivação intrínseca. Vem a partir do meu coração que eu digo assim, não. E eu quero me sentir melhor. Como é que eu me posso sentir melhor? A primeira coisa é a decisão. A decisão vem do meu interior, da minha essência. A partir de eu tomar esta decisão de que me quero sentir melhor, então eu passo a monitorizar sempre que me queixar, sempre que me vitimizar, porque os pessimistas e as pessoas negativas, de uma forma geral, têm muita tendência a serem vítimas, não é? Vítimas do sistema, vítimas da crise, vítimas da pandemia. Então, isso é muito importante. Portanto, eu decido que quero transformar-me numa coisa melhor, mais positiva, mais alegre. E passo a monitorizar sempre que eu pensar o que não me convém. Não me convém pensar mal, não me quero conectar com uma coisa que seja inferior àquilo que eu sinto que devo pensar. E a partir daí, do meu pensamento em que eu decido que estou mais alegre, mais feliz, mais contente, mais otimista, eu passo-me a sentir, levo daqui, para o meu coração. E, portanto, quando nós ouvimos alguém a falar de uma forma negativa e não podemos dizer, olha, vai-te catar que eu não quero aturar o que tu me estás a dizer porque estou num processo de mudança do meu estado, então é muito simples. Pensam uma coisa de bem acerca dessa pessoa. Ou seja, voluntariamente, vocês, sem falar, pensam, por exemplo, que essa pessoa é boa filha, ou que essa pessoa é boa amiga, ou que essa pessoa é boa mãe, ou que essa pessoa trabalha bem. Uma coisa simpática, chama-se isso um ato de benevolência para com uma pessoa que está a falar comigo e que está a ser negativa ou está a transformar-se em vítima do sistema. Isto protege o meu campo eletromagnético desta radiação de alta frequência. E, portanto, esta também é a forma de nós lidarmos com uma pessoa menos positiva na nossa família, ok? Nós podemos decididamente saber que não queremos que aquela negatividade nos incomode portanto, não se introduza no nosso campo eletromagnético. As afirmações positivas são todas aquelas que não são negativas. Portanto, como é que eu vou dizer afirmações positivas? Eu sou luz, eu sou amor, eu sou felicidade, eu sou alegria, eu sou todas estas coisas, eu sou um sol. Então, e que na realidade acreditem nisto e tantas vezes vão dizer este tipo de afirmações que se passam a sentir desta forma. Aqui conectamos a mente com o coração e a partir daqui torna-se muito mais fácil viver num estado de alegria mais contínuo. Ok? Penso que é tudo por hoje, depois do stress que eu tive para montar este meu vídeo, estes canais têm que ser todos renovados porque houve aqui hoje muitos problemas. Agradeço-vos imenso a vossa presença, agradeço os vossos gostos, são muito importantes para que mais pessoas se possam conectar connosco. Agradeço que nos sigam nas redes sociais, tanto no Instagram como no Facebook, como no YouTube. A palestra irá ficar gravada no YouTube. Temos um canal de YouTube, como sabem, onde temos todos os vídeos que eu vou gravando e gostava muito então que os pudessem partilhar para que de alguma forma este tempo que eu dedico a fazer um momento altruísta
por outros seres humanos que possam precisar de ajuda e que não tenham tanta capacidade para vir falar connosco individualmente, possam usufruir do bom e do bonito e do verdadeiro que eu tenho para vos contar. Eu é que agradeço toda a vossa simpatia, toda a vossa amizade, o facto de estarem connosco sempre desse lado e de partilharem e de levarem então isto que temos a dizer um bocadinho mais longe. É um prazer sempre estar com vocês. Obrigada.